Fala galera, tudo bem? Como eu sempre digo, o importante é você não desistir. Eu já passei por muitos desafios em minha vida, por muitos obstáculos, e um deles foi a perda da minha família, meu pai, minha mãe e minha irmã, num acidente de trânsito, quando eu tinha apenas 18 anos. E na época eu tinha minha filha com 6 meses. E eu tive que juntar todas as minhas forças para conseguir passar por aquilo. Eu tive muito apoio da minha família, das minhas tias, meus tios, primos. Agradeço muito a eles, porque eu sei que sem o apoio deles não seria possível passar por tudo isso. Mas o mais importante foi não desistir, não perder o foco, não perder a paixão pela vida. Porque sim, com 18 anos é muito fácil você se desestabilizar, você perder o rumo, você ficar sem chão. Ainda mais que após a morte deles, após um período, eu consegui perder toda a herança que com muito suor, muito sacrifício, meu pai teve para deixá-la para mim. Foram investimentos mal feitos, foi confiar em pessoas erradas. Foi o meu pior pesadelo naquela época. Eu tive que ter muita força, muita resiliência de seguir em frente, de não me deixar abater. Teve várias vezes, sim, que eu achei que eu não conseguiria. Teve uma vez que eu subi num prédio mais alto aqui do município para me jogar lá de cima, por de tão perdida que eu estava, de tão sem rumo que eu estava. E eu lembro-me que quando eu olhei para baixo, eu pensei, não foi isso que meu pai me ensinou, não foi isso que minha mãe me ensinou. Eles me ensinaram a lutar pelos meus objetivos, lutar pelos meus ideais. Então eu desci e dali para frente eu resolvi lutar. Eu fiz tudo que foi possível para seguir em frente. Agora você imagina você com um certo nível financeiro e você perder tudo. Eu perdi hoje, corrigidos hoje, 3 milhões. Você perder 3 milhões e você se vê limpando o banheiro de madame. Eu fiz isso. Eu tive que ter muita força para fazer isso. Eu trabalhei de diarista, de faxineira, de segurança de baile, de servente de pedreiro, auxiliar de cozinha, cozinheira, babá. Eu fiz tudo o que eu podia para seguir em frente. Eu fiz tudo o que eu podia para me reerguer. E eu consegui. Levou um tempo, mas eu consegui vencer. Mas, como todo mundo me pergunta, foi fácil? Não, não foi fácil. E não é fácil para ninguém. E você que está aí me ouvindo e acha que você não tem condições de superar o teu desafio, seja ele qualquer que for, você tenha certeza que você tem como superar sim. Às vezes você acha que você está no fundo do poço, que não tem mais nada pior que possa acontecer. Mas o que você prefere? Você continuar no fundo do poço ou você subir e sair dele? Você pode pensar, não, mas é muito difícil eu subir aqui, escalar esse poço. Como é que eu vou fazer isso? Seja paciente, pense, respire e pense. Você vai chegar à conclusão e você vai ter forças para sair desse buraco que você se encontra. Você só tem que ter fé, tem que ter esperança. Porque o que seria de nós se não fosse a fé e a esperança?
todos nós nos seguramos na fé e na esperança. Desde lá atrás, nas histórias bíblicas, tem uma história lá que eu acho muito interessante do Moisés, que ele teve que ter muita fé e esperança para chegar até na terra prometida. Ele seguiu em frente, ele passou por todos os desafios e no final da vida dele, ele não conseguiu chegar na terra prometida. Mas ele lá da onde ele estava, ele enxergou lá no fundo da terra prometida. Ele não desistiu. Em nenhum momento, por mais difícil que foi. E nós temos essa herança no nosso gene, no nosso sangue, essa perseverança de não desistir, de seguir em frente, de buscar os nossos ideais. E nós não podemos nos limitar. Nós temos que buscar alternativas sempre. Eu sempre busquei alternativas para vencer, para me superar. Hoje eu não tenho mais nenhum pior momento, porque hoje eu superei todos eles. Mas se me fizesse essa pergunta há 1 ano atrás, eu diria que foi a minha doença, foi o meu pior momento. Mas hoje eu não tenho mais nenhum pior momento. Claro que cada situação que você vai passando na tua vida, você sempre acha que aquele é o teu pior momento, é o teu pior desafio, que não poderia estar acontecendo nada pior. Aí eu pergunto, qual é o teu pior momento? Você ainda tem um pior momento? Se você ainda tem um pior momento que você julga ser um pior momento, você não superou ele ainda. Mas se você já passou por vários desafios e hoje você olha lá atrás e você mesmo se pergunta, nossa, como eu fui guerreira. Nossa, como eu fui conseguir resolver isso. Então você superou. E durante a minha caminhada, como eu falei antes, eu tive vários piores momentos. Que hoje em dia eu já não julgo mais piores momentos. Um deles foi as minhas separações. Eu tive uma separação mal resolvida, que devido a ela eu não tenho mais contato com a minha filha fazem 18 anos. Eu costumo falar para as pessoas, eu perdi a minha filha. Muitas pessoas acham que eu perdi ela para morte, que ela morreu. Não, eu perdi ela para a vida. Eu perdi ela pelas consequências de uma separação mal resolvida. E eu sempre procuro orientar as pessoas que me procuram nesse aspecto. Nunca deixe uma situação mal resolvida, muito menos uma separação. Porque numa separação sempre um dos lados acontece de ficar magoado. E esse lado geralmente vai fazer tudo para prejudicar o outro. E se tiver criança, pior ainda, porque existe aquela palavrinha que ninguém gosta de ouvir, alienação parental. Então, no caso de uma separação, você, mulher, ou até mesmo homem, que esteja se separando, procure resolver as coisas da melhor forma possível. Às vezes o amor acabou, mas nada impede de você ter uma amizade saudável com o teu ex-companheiro, até para não prejudicar a criação do teu filho, da tua filha. E o meu outro momento difícil foi a minha outra separação, que essa foi um pouquinho mais complicada, complicada na época, porque eu digo assim que naquele momento eu aprendi a me amar. Eu aprendi a me bastar, a me amar. Eu aprendi a dizer não. O que eu achava que era um casamento muito bem construído, na verdade, não era nem um pouco bem construído. O que eu achava que aquele cuidado era amor, não era. Era um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico. Porque até então, eu achava bonitinho. Não fala com fulano, não veste tal roupa.
Dinheiro, você gastou aonde? Onde é que tá? E muitas mulheres acham que isso é cuidado, quando na verdade isso não é cuidado. Isso é relacionamento abusivo. Você, mulher, que tem um companheiro que te proíbe de usar certas roupas, que te proíbe de ter certas amizades, que controla o teu dinheiro. Toma cuidado. Às vezes, um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, não é apenas quando chega na agressão física. Não. É muito mais que isso. E eu fui aprender depois que eu consegui enxergar muitas coisas que até então eu não enxergava. Mas teve que chegar no cúmulo de eu ser pega pelo pescoço para que eu começasse a enxergar as coisas com outros olhos, de outra maneira. E a maioria das mulheres, elas acham que tá indo tudo bem, que tá maravilhoso, que o seu companheiro, ele é assim porque ele bebeu, ele me bateu porque ele tava bêbado. Não. Não é isso, não. Toma cuidado. Sabe o homem que vem com essa desculpa de eu te bati porque eu tava bêbado, eu fiz isso porque eu tava bêbado. Não, isso é apenas uma desculpa. Ele tem total e sã consciência do que ele fez. Então você, mulher que está passando por um relacionamento abusivo, um relacionamento tóxico, não espere chegar nas últimas consequências. Não espere chegar num feminicídio, até porque depois, se chegar a tanto, você não vai mais ter o que fazer, né? Porque você nem vai mais estar aqui, né? Quem vai chorar vai ser a tua família. Tome uma atitude. Aprenda a se amar, acima de tudo. Naquele momento, eu aprendi a me amar. De tanto eu enxergar essas coisas, de tanto eu perceber que aquilo não era um relacionamento saudável, eu comecei a me amar. E hoje eu não aceito nada menos do que eu mereço. Eu costumo dizer pro meu atual esposo, se não for assim, não existe. Por quê? Porque eu aprendi a me amar. Muitas de vocês vão dizer, mas como assim? Ela é mandona, então? Não. Não é uma questão de ser mandona, é uma questão de respeito. Você, mulher, merece respeito. Eu mereço respeito, você merece respeito, todas nós merecemos respeito. Foi isso que eu aprendi com o meu último relacionamento. E eu posso dizer assim que de lá para cá foi um divisor de águas para mim. Porque eu vivia pisando em ovos. Eu vivia assim. Eu tinha medo de me comunicar, eu tinha medo de expressar a minha opinião, eu tinha medo de muitas coisas. Hoje em dia não. Hoje em dia eu tenho as minhas opiniões, eu não tenho medo de falar o que eu sinto, o que eu penso, e toda mulher tem que ter esse direito. É um direito que nós mulheres merecemos, nós lutamos muito para conquistar isso. E nós não podemos nos deixar perder esse direito. Uma das coisas que eu costumo dizer que eu sou muito grata foram os ensinamentos dos meus pais. Que na época, quando você é nova, é criança, você não aceita muito bem. Eu vejo, principalmente hoje em dia, muitas mães não ensinam os seus filhos a fazer uma comida, a cuidar de uma casa, lavar uma louça, lavar uma roupa. E nessa questão, eu dou graças a Deus que meus pais me ensinaram desde muito pequena a cuidar de uma casa, cuidar de uma roupa, a cozinhar.
Meu pai, como era professor de mecânica do Senai, então ele me ensinou muitas coisas. Eu sei até alguns detalhes de motor de carro, como eu também sei trocar uma tomada, um chuveiro, instalar o encanamento da pia, arrumar uma caixa de descarga. Então, muitas coisas eu dou graças a Deus deles terem me ensinado. E eu vejo isso em muitas mulheres, quando estão passando por um relacionamento tóxico, muitas têm essa desculpa. Ah, eu não posso me separar, porque se eu me separar, primeiramente eu não vou me sustentar, eu não vou ter como pagar minhas contas, eu não vou saber trocar um gás, trocar uma lâmpada, trocar um chuveiro. Minha querida, tudo se aprende nessa vida. Você não vai continuar vivendo um relacionamento tóxico, vai continuar deixando o teu esposo te bater, te maltratar, porque você não sabe trocar uma lâmpada, trocar um gás, trocar um chuveiro. Você não consegue pagar as tuas contas. Você prefere realmente viver um relacionamento assim? Do que você aprender a fazer tudo isso? Nunca é tarde para se aprender. Nós, como dizia meu pai, somos seres pensantes. Nós estamos aqui para aprendermos cada vez mais coisas. E essa é a maior verdade que meu pai deixou para mim. Eu tive 2 quedas financeiras. Uma eu já relatei para vocês. E a outra foi não faz muito tempo, foi final de 2019, devido a um acidente de trânsito. Nesta segunda queda financeira, eu posso dizer assim que eu já tinha um pouquinho mais de experiência nesse sentido, né? Então ali eu fui vender frutas de porta em porta. Sim, eu fui vender fruta. Na verdade, eu vendi fruta, eu vendi mandioca, eu vendi salame, eu vendi vinho, tudo trabalhando de vendedor ambulante, tudo indo de porta em porta. E foi uma baita escola de vida, uma baita lição de vida. Porque junto com tudo isso, como eu falei lá na frente, que um dos meus piores momentos foi a minha doença. Sim, até um ano atrás foi um dos piores momentos que eu vivi na minha vida foi a descoberta da minha doença. Que devido a ela eu preciso de uma artroplastia de quadril. É um nome meio estranho, mas é isso que eu preciso. Eu ainda não fiz essa cirurgia, mas eu estou fazendo tratamento para amenizar a dor, porque é uma cirurgia muito cara, caríssima. Da pandemia para cá, ela triplicou o valor, então eu ainda não consegui realizar. Mas, falando sobre momentos piores da vida, esse foi um dos meus piores momentos na época. Porque foi uma época assim, eu sempre fui muito ativa, eu sempre fui muito de resolver problemas, de nunca ficar parada, de sempre agir. E naquele momento eu fiquei totalmente sem ação. Eu fiquei uns 6 a 8 meses sem caminhar. Eu me arrastava. Eu colocava uma cadeira na minha frente e eu ia arrastando ela. Que nem essas vovozinhas, sabe? Bem assim, eu ia me arrastando. Eu passei noites e noites e mais noites em claro. Muita dor, muita dor. Até descobrir o que eu tinha. Porque o primeiro ortopedista que eu procurei, ele deu a solução. A minha solução seria uma cirurgia no joelho, que na verdade não tinha nada a ver o joelho com o quadril, né? Então até lá foi um bom tempo até conseguir descobrir o que realmente
era o meu problema e até começar o tratamento para dor. Então, ali mesmo eu com dores insuportáveis, como eu sempre digo, a gente nunca deve desistir, a gente deve lutar pelo que a gente quer. Na época eu fiz uma rifa para conseguir, a meta era conseguir fazer a cirurgia, mas sobrou muitos blocos de rifas e até o valor dessa cirurgia está muito elevado, então eu não consegui fazer. E eu fui naquela época de porta em porta vender essa rifa. Agora vocês imaginem, eu de muleta indo de porta em porta vender a rifa para minha cirurgia até então. Como eu sempre prego que a gente deve lutar pelo que a gente quer, então eu mesma fui. Até porque não teria ninguém disponível para fazer isso. E nessa vida, se você não faz por você mesmo, ninguém vai fazer. Essa que é a grande verdade. Então, nessa minha caminhada toda, não vou dizer nos meus 45 anos, porque não é desde criancinha que eu trabalho, né? Mas pode dizer que desde criança eu luto. Mas nesses meus anos todos de desafios, eu consegui fazer de tudo um pouco. Então, além de todos os trabalhos que eu já tinha feito, que eu já mencionei para vocês, eu fui também vender fruta de porta em porta de muleta. Sim, eu fui vender fruta de porta em porta de muleta. Eu acho que até tem uma foto, até se eu achar, vou colocar aí para vocês verem. Tá, eu empacotando as frutas, encostada na caminhonete, porque eu não consigo ficar muito tempo em pé, e eu ia vender fruta de porta em porta de muleta. E nessas minhas andanças, por assim dizer, tanto vendendo rifa como com vendas ambulantes, eu conheci muitas pessoas, eu conheci muitas histórias de vida. E geralmente quando a gente passa por um problema, algum desafio, a gente costuma ver como o problema da gente ser o pior. Só que eu conversando com várias pessoas, eu fui vendo que aquele meu problema não era tão bicho de sete cabeças. E ele acabou se tornando fácil de passar, fácil de resolver. Porque afinal, com uma cirurgia, tudo se resolve. Claro que eu ainda não fiz, mas é uma coisa que tem uma solução. E o foco da nossa vida é sempre buscarmos uma solução. Às vezes é difícil, sim. Às vezes você acha que não tem solução. Às vezes você acha que é o fim. Mas se você for atrás, se você lutar realmente com garra, você consegue achar a solução. Porque nessa vida existe solução para tudo. Só não existe solução para a morte. E acredito que isso é uma coisa que nunca irá existir solução. Eu costumo dizer que eu sou como a fênix, porque eu sempre consigo ressurgir das cinzas. Porque cada desafio que eu passei, até o momento que eu passo aquele desafio, para mim sempre foi o pior. E eu sempre consigo resolver, eu sempre consigo batalhar. Então eu digo que eu renasci das cinzas. Eu renasci das cinzas várias vezes. E eu acredito que todos nós somos capazes de renascer das cinzas. Porque nós não estamos aqui apenas para sofrer. Você pode até achar que a tua vida é um sofrimento, que a tua vida não tem solução. Mas lembre-se, nós estamos aqui para aprendermos. Aprendermos a tomar decisões, aprendermos a sobreviver. Nós não estamos aqui somente de passagem. Eu costumo falar sempre que a gente nunca deve desistir.
Nunca. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o que seria a solução do seu problema. Mas se você tiver um problema, se você tiver algo para superar, eu vou ter o prazer de pegar na tua mão e te levar junto à superação dele. Eu tenho experiência de vida. Eu não tenho nenhum canudo, mas eu tenho experiência de vida. Porque um canudo não vai te ajudar a superar a perda dos teus pais. Um canudo não vai te ensinar como agir estando 18 anos sem falar com a tua filha. Um canudo não vai te ensinar o que fazer quando você quebra uma empresa, quando você perde tudo. Um canudo não vai te ensinar nada disso. O que vai te ensinar é a experiência. É a experiência que você vai adquirir resolvendo os teus problemas. E para você adquirir essa experiência, você precisa resolver os problemas, os desafios da tua vida. Muitas vezes a gente fica perdido, a gente não sabe que caminho tomar para resolver. Eu sempre costumo dizer assim, que nem tudo está perdido. Que às vezes é bom você dar uma pausa, você respirar, que você vai enxergar a solução do teu problema. Tá logo ali. E às vezes você estava tão estressado, tão, sabe, com tanta vontade de resolver aquilo de uma vez, que você não acha a solução, e ela tá bem ali. Então, às vezes é bom você dar uma pausa e respirar. É bom. Mas o importante é você não desistir. Não desista jamais. Não desista de resolver algum problema, de superar algum desafio. Porque eu consegui superar todos os meus desafios. Hoje, quando eu olho lá atrás, eu não posso dizer assim, foi o pior momento que eu vivi na minha vida. Hoje, eu não tenho mais nenhum pior momento. Hoje, eu não saberia classificar um pior momento, porque eu superei todos eles. E você tem algum pior momento que você passou pela tua vida? Deixa nos comentários. Quem sabe eu posso te ajudar a superar ele também. Quem sabe a gente não supera junto. Deixa uma mensagem para mim, deixa um comentário, comenta aí qual foi o teu maior desafio